Agradeço a todos que têm estado conosco, né, durante cada uma dessas semanas. Hoje eu posso dizer para vocês que minha mente está boa, mas meu corpo não está muito bem. Mas mesmo assim eu tinha um compromisso, né, de ajudar a colaborar no estudo da Palavra de Deus nessa semana. Que Deus seja conosco, vamos fazer uma oração. Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos e as oportunidades que nos dá a cada dia. Deus Santo Espírito esteja conosco nesses momentos que se seguem. Guia-nos em toda a verdade. Dá-nos sabedoria, entendimento, discernimento e compreensão. Pedimos em nome de Jesus. O título, da lição, voltando aqui, o caminho através do véu. Nós vamos ver que Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, meus irmãos. É como ele diz, eu sou o princípio, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Não há nada que aconteça, meus irmãos, de bom se Deus não está no meio. Coisas ruins acontecem por algumas de nossas escolhas, A gente aceita os planos de Satanás e elas acontecem. Mas mesmo assim, no final Deus vence. Se você confiar nele, você vence junto com ele. E Deus, nos mostra o plano da redenção em toda a Bíblia. E olha, eu posso dizer para você, com sinceridade, toda a Bíblia está falando de Jesus. Desde Gênesis até o Apocalipse. Quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar, você vai perceber. Você vai perceber que aqui diz, Hebreus 9:24. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Figura do verdadeiro santuário. Porém no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Isso aqui é profundo. Quem é esse Deus aqui? Esse Deus é o Pai. A gente pensa logo no Deus do Pai, Aí esquece do Deus Espírito Santo, E esquece também que Jesus é Deus. Então, comparecer perante ele, Jesus, que é Deus, perante o Espírito Santo e Deus, o Pai, que nós entendemos como Pai. Quem é esse santuário aqui? Existia um santuário terrestre, que era a cópia de um santuário que é um lugar físico que existe no céu. Mas também esse santuário é o próprio Jesus. Nós vamos entender que o principal santuário é Jesus aqui. E que não foi feito por mãos humanas, porque Jesus tornou-se humano. É profundo. Hebreus 8, verso 2 diz, ministro do santuário. Aí Jesus agora também aqui, além de ser o santuário, ele também é ministro. Ministro é quem? É quem intercede, é quem oficia, quem representa, quem faz todas as atividades que existem dentro do santuário de forma oficial. Chama-se ministro. Por isso que algumas pessoas, quando estão cantando, quando estão pregando, quando estão limpando a igreja, quando estão sendo diáconos, ou sendo o que seja, você está o quê? Ministrando. Perante quem? Perante Deus. E diz do verdadeiro tabernáculo. Logo nós vamos ver depois que esse tabernáculo aqui também significa o quê? A presença visível de Deus. Quem é esse tabernáculo? É Jesus. E diz o qual o Senhor fundou e não o homem. Novamente, aqui é Jesus. Apesar de que aqui também está sendo falado desse tabernáculo, desse santuário que existe onde? No céu. Salmo 77:13 diz assim, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Olha, e alguns acham que o santuário não é importante, Alguns pregam até que não existe santuário. Como é que não vai existir santuário? Sabe o que significa a palavra santuário? Lugar onde Deus habita. A presença visível de Deus. Onde ele estiver, chama-se o quê? Aquele lugar? Santuário. Então, como é que o céu não tem santuário? Se Deus está lá, tem que ter um santuário. E diz, quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Não tem nenhum. Não há. Não há. Só há um Deus. E o caminho, que caminho é esse aqui? Nós lembramos, que Jesus fala, em Gênesis, não, em João. Vamos ler aqui, João 14. Perguntaram a Jesus, sobre um caminho, e Jesus responde,
Aqui, João 14,6. Eu sou o caminho. Então diz que o teu caminho está no santuário. Quem é esse caminho aqui? Jesus. O caminho que leva a Jesus está no santuário. E quem é a verdade? Jesus também é a verdade, que existe no santuário. E quem é a vida? A vida que mantém o santuário. Jesus. Jesus chega e diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus fala isso? Porque ele também é o Pai. Então, meus irmãos, a profundidade da Bíblia é que quanto mais nós estudamos, mais profundo vai ser nossa compreensão. Daniel 8, de 8 a 11, é uma profecia. Também fala sobre um santuário. E diz lá sobre um bode, né? E esse bode, quem não estudou essa profecia, a própria Bíblia explica que esse bode que se engrandece, né, sobre um carneiro é a Grécia. E esse bode representado, né, por esse carneiro, né, é o próprio Alexandre o Grande. E diz aqui: o bode se engrandeceu sob maneira, mas estando na sua maior força, ou seja, Alexandre o Grande, quando estava na sua melhor condição, aquele grande chifre foi quebrado. Ele morre, Alexandre o Grande morre. No seu lugar subiram outros 4 também insígnes, né, que são os 4 generais, né, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, né. E eles se espalharam, né, dividiram o governo, né, do Império Greco-Romano que Alexandre o Grande havia constituído. Diz que de um deles saiu um chifre muito pequeno. Esse chifre foi em qual direção? Cresceu para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa. Quem é esse chifre que cresceu para a Terra Formosa? O Império Romano. Ele, na época de Jesus, ele passou a controlar a Terra Formosa, que é o que? Israel. Diz que esse chifre pequeno se engrandeceu, né, até contra o exército do céu. Quem é o exército do céu? São os anjos, é Jesus, né? E dizia: alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Mas envolve Jesus? Não. Envolve os anjos foram lançados? Não. Aqui também envolve o povo de Deus, que faz parte de quê? Desse exército do céu. Muitas dessas estrelas lançou por terra. Quem foi? Aí nós vemos Paulo, Pedro morreu, Tiago, só não morreu de morte, né? Que foi de velhice, foi só João. E diz mais aqui, que esse chifre pequeno, que foi o Império Romano, ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército do céu. Quem é o príncipe do exército do céu? O príncipe significa o quê? O principal, o cabeça do exército do céu. A Bíblia diz que é Miguel. Quem é Miguel? É o nome divino de Jesus. Significa uma pergunta ou afirmação. Aquele que é como Deus, ou afirmação, quem é como Deus. Então se engrandeceu contra Jesus e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Então Jesus vem e fala em Mateus 24 que o quê? Que o templo de Jerusalém ia ser destruído. Foi destruído pelo Império Romano e o sacrifício contínuo era o quê? Dos cordeiros. Representava quem? A Jesus. E diz que o lugar do seu santuário foi lançado por terra, foi destruído. O santuário de onde? Terrestre. E aqui a Bíblia diz que antes, né, desse santuário ser destruído no ano 70, Jesus ascendeu para onde? Para o céu. E alguns começam a confundir. Até nessa fase, quando Jesus ascende para o céu, existiam sacerdotes ainda. Eles são destruídos no próximo do ano 70. Mas já não tinha mais validade. É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque Jesus agora vai para onde? Para o santuário celestial assumir outra parte do plano da redenção. E aí diz o que? Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu agora para comparecer por nós perante a face de Deus. Aí nós temos que entender aqui que Jesus está perante o Pai. Quem é o Pai? Jesus diz: eu sou o Pai. Então Jesus comparece perante quem? Perante ele mesmo, né? Vamos ver o detalhe aqui, ó. João 14, Jesus fala: se vós me conhecesse a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o quê? O Pai. Como dizes, mostra o Pai. Então, quando diz aqui que Jesus comparece perante a face de Deus, perante que Deus, o Pai, ele mesmo, que é o Filho, e o Espírito Santo, para continuar o plano da redenção, que é o plano para nos salvar.
Na lição da Escola Sabatina do primeiro trimestre de 2022, diz assim: Deus instruiu Israel que os homens fossem 3 vezes ao ano a Jerusalém para comparecer diante do Senhor, com oferta. Tem que ir com oferta. Na festa da Páscoa, né? Pães sem fermento, que representava o quê? Páscoa significa passagem, saída. Saída de onde? Do Egito. Então, da mesma forma como o povo teve que sair do Egito, nós também temos que sair do Egito. O que acontecia no Egito? Adoração à deusa Lua, né? Ou à deusa Ísis, e ao deus Sol, ou deus Ra, ou a manifestação de Ra, que era Osíris, né? Ou Horus, né? Que era a manifestação do deus Sol. Então, a adoração ao Sol, ou a adoração à Lua. Então, nós temos que sair desse sistema de adoração, que ainda continua vigorando. Festa das semanas, era a festa dos Pentecostes. Que festa é essa? Era a festa que está relacionada, né, com o que aconteceu com Jesus lá em Atos, né? Jesus subiu, disse que depois o povo passar 40 dias esperando, aguardando receber o quê? O Espírito Santo. A festa das Páscoas aconteceu o quê? A morte de Jesus na cruz. E a festa do tabernáculo não aconteceu ainda. É a festa o quê? Da presença de Deus com o povo. Essa festa está para acontecer ainda quando Jesus voltar na segunda vinda. Então as festas vão ocorrer. Você quer fazer parte dessas festas? Então você tem que sair do Egito. Você tem que aceitar o Cordeiro, que é Jesus, né? Comer, beber do sangue, né? E do corpo, né? Que é o suco de uva e o pão. Participar do batismo para fazer parte do corpo de Deus. E depois também você tem que fazer o quê? Receber o Espírito Santo, para que você um dia possa fazer parte da festa dos tabernáculos. E aqui diz Hebreus 9:28, diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de quantos? De muitos. Por que fala muitos? Porque nem todos vão aceitar Jesus. Jesus poderia salvar todos? Sim, o plano da redenção tem condição de salvar todos. Quem são esses todos? Todos os que querem. Por isso que os pecados de muitos, não de todos. Depois Jesus vai aparecer aqui uma segunda vez sem pecado. Por quê? Porque Jesus não tem pecado. Aos que o esperam para a salvação. Jesus vai vir para quê? Para aqueles que esperam Ele como Salvador. Você está esperando Jesus? Já tomou essa decisão? Eu espero que você tenha tomado. O tempo é curto. João 3:35-36 diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Ó. O Pai ama quem? O Filho. Esse amor fez com que Deus, o Pai, entregasse o quê? Todas as coisas nas mãos de Deus. Que todas as coisas? Todas. Todos. Quem sabe, quem não sabe. Aquele que crê no Filho, que aqui no original é a mesma coisa que confiar, obedecer. É isso que é a palavra crer. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que confia no Filho, aquele que obedece ao Filho tem o que? A vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida. Aquele que não confia no Filho, não obedece ao Filho, não terá a vida. Vai ter o que? A ira de Deus sobre ele permanece. Porque ele permanece com os próprios pecados. E quem continua pecando e não confessa está sob a ira de Deus. Por que Jesus disse? Porque em Apocalipse 1:8, quem é Jesus? Ele diz, Jesus fala: eu sou o Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ou seja, significa o quê? O princípio. Eu sou o Ômega, a última letra do alfabeto grego, significa o fim. Então, e ele depois repete: eu sou também o quê? O princípio e o fim. Essa palavra só pode ser usada para a divindade. Ainda mais, diz o Senhor, que é, ó, é o que? Deus. É o que? Princípio. É o fim. Que é, que era e que há de vir. Quem é esse que há de vir? Jesus, o Todo-Poderoso. Essa palavra só pode ser usada para a divindade. Então Jesus, meus irmãos, é a garantia de que a salvação para nós é certa. Se nós rejeitarmos, foi uma escolha nossa. Então Deus te faz um convite, assim como fez para mim, está fazendo para você também hoje. Hoje, se você aceitar Jesus, você chega aonde? Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Então Deus não é um Deus morto, Deus é um Deus vivo. Sião, né? Agora eu não lembro se significa a palavra Sião, mas tem a mesma coisa que Zion,
tem a ver alguma coisa com Jerusalém, com paz, eu não estou lembrado. Mas Jerusalém celestial. Existe a Jerusalém celestial? Tem, porque Jerusalém significa estar relacionada com o quê? Com os salvos de Israel. É celestial porque Deus está lá, Jesus está lá, representando a todos nós. E aos milhares de anjos, a Universal Assembleia, ou seja, a Assembleia é a reunião de pessoas. A igreja dos primogênitos, primogênitos aqui não porque são os primeiros, né? No sentido que nasceram primeiro, né? Mas primogênitos de principal, de primazia. Que estão escritos onde? No céu. Como é que seu nome faça fazer parte do céu? A Bíblia diz lá, né? Quando você crê e é batizado, seu nome vai fazer parte de onde? Do livro da vida. Está lá em João, capítulo 1, 12, 13, né? Diz aqui, né? Todos que o receberam, ó, todos, João 1, 12, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então aqui é a maneira que você faz fazer parte, né, dessa assembleia, desses primogênitos. E está seu nome escrito onde? Nos céus. Chega-os também aqui a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são os justos aperfeiçoados? São todos aqueles que herdarão a salvação. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Jesus garante, né, essa nova aliança. Com o quê? Com o sangue. Quem? O seu próprio sangue. Fala melhor do que Abel. Por quê? Porque Abel não consegue salvar a si próprio. Mas Jesus salvou a cada um de nós, inclusive Abel. Êxodo 24, 9 a 11 diz assim: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões de Israel. Viram o Deus de Israel. Aqui quando diz que viram o Deus de Israel, não viram a face do Deus de Israel, não viram a glória do Deus de Israel, mas viram a manifestação do Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Onde Deus aparece, a realidade é alterada. Porque lá era um deserto, era uma montanha. E era para ter só terra. Mas quando Deus se manifesta, o chão virou o quê? Virou uma pavimentação de pedra de safira, meus irmãos. Que se parecia com o céu na sua claridade. Louvado seja nosso Deus. Isso aí é o que é a diferença entre nós e Deus, sabe por quê? Você olha para essa tela aqui de computador, né? Você vê, tá me vendo, tá vendo esse PowerPoint, né? Aí para mim é uma tela de TV, né? É uma tela de computador. Mas se Deus disser que isso aquilo ali é um pinguim, o que é que você acha que vai ser? Eu tenho certeza, meu irmão, vira um pinguim. No momento que Deus disser, isso aqui é um pinguim, a realidade é alterada e aquilo vira um pinguim. É por isso que quando Jesus diz, perdoados estão teus pecados, estão perdoados ou não estão? Então, se tu confessar, pode ter certeza que está perdoado. E aqui diz, ó, o que acontece? Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus comer e beber. Então eles viram a manifestação da glória de Deus e Deus estava satisfeito. Mas nós temos que entender, né, que 1 João 4,12, a Bíblia ela tem que unir com outras passagens, né, para a gente entender o que aconteceu. Aqui diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, quem é esse Deus aqui? Deus o Pai na sua glória. Mas ali está dizendo que eles viram a Deus, não viram o quê? A face. Aí Êxodo 33, 20 complementa. Ó, e disse Deus quando Moisés pediu para ver a Deus na sua glória, ele queria ver a face, mas Deus falou para ele, ó, disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Entenderam? Então eles viram a glória de Deus, viram a manifestação de Deus, não viram a forma física de Deus, né? Para não fazer imagens, né? Mas viram a manifestação gloriosa de Deus lá. Por que Deus fez isso? Porque nós somos pecadores. Se Deus se manifestasse, como ele diz, na face, na glória dele, nós morremos. Por que nós morremos? Porque nós somos pecadores. E o que é pecado? É transgressão da lei. O que é transgressão da lei? Desobediência a Deus. Desobedecer a Deus, você não pode existir na presença de Deus por todo o tempo. Então Deus arrumou uma solução, uma maneira de mesmo assim estar se aproximar de nós.
como é que ele fez isso? A Bíblia diz que ele coloca como se fosse uma espécie de véu. Êxodo 36, 37 diz: e fez também para a porta da tenda um véu de azul. Então a porta da tenda é o que? A entrada. E de púrpura, de carmesim, de linho torcido, da obra de bordador. Então, para você entrar dentro do santuário, tinha um véu. Aqui, azul. E diz, Êxodo 26, 30 e 31, tinha mais um véu. Então levantarás o tabernáculo, conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois fará um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins e obra-prima se fará. Aí no 26, 33 e 34 diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes, porá a arca do testemunho ali dentro do véu, ou seja, de trás do véu, que a gente chama de lugar santíssimo, ou santo dos santos, tinha o que? A arca do testemunho, que tinha aqui as tábuas dos 10 mandamentos. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, o primeiro lugar é o lugar santo. E o lugar santíssimo é onde está o que? A arca, que representa o que? A presença visível de Deus. Quando Deus aparecia lá na presença do povo, aparecia o que? Em cima dessa arca. E era chamado de Shekinah, a presença visível de Deus. Tinha anjos, né? Entre os anjos Deus aparecia. Porás a coberta, o propiciatório, sob a arca do testemunho no lugar santíssimo. O propiciatório aqui é a coberta dos anjos. Números 1:53 diz assim, ó: Deus fazia algo mais ainda para preservar o povo, porque nós somos pecadores e não podíamos, né? Não ia estar morrendo gente toda hora. E é por isso que a gente não morre toda hora também, mesmo a gente sendo pecadores. Deus nos protege. Deus criou um meio de proteger a nossa frágil vida. Os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho. Então, a pessoa para se aproximar do santuário, ele não podia se aproximar da maneira que ele queria, né? Tinha o que? Os levitas acampavam ao redor, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo. Então, Deus só recebia as pessoas autorizadas. Quem eram o que? Os levitas, os sacerdotes. Então, ainda hoje Deus faz isso? Faz. Só que hoje quem é isso? Quem é que representa tudo isso? Os sacerdotes? É Jesus. Então não há outra forma de você chegar na presença visível de Deus sem Jesus. Ah, mas tem os Maria, tem José, tem Paulo, Pedro, eles têm. Eles são santos, são. Mas Deus não colocou a responsabilidade para eles de a gente se aproximar dele através dessas pessoas. Deus diz quem é, tem que ser o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Tem que ser o sacerdote. Quem é o sacerdote? Jesus. Quem é os candelabros? É Jesus. Jesus diz: eu sou o pão que desce dos céus. Os pães também é Jesus. E candelabro diz: eu sou a luz do mundo. E quem é lá que existia um altar de oração? Jesus disse o quê? Isso representa quem é Jesus como sumo sacerdote. E quem é que está na arca? Deus. E quem é Jesus? Deus também. Então, todo o processo da salvação, como nós vimos aqui, desde a entrada e aqui ao redor também, representa quem? A Jesus. Esse santuário aqui, todo esse processo aqui, representa o que Jesus faz por nós. Onde? No passado, agora e no futuro. Para que nós possamos ter salvos. Aqui, ó, como diz a Bíblia, eles ficavam ao redor. Não podia chegar qualquer pessoa aqui, né? Você chegava com o animal aqui, pôr a mão na cabeça do animal, a partir dali, quem entrava era o quê? O sacerdote. Fazia o sacrifício aqui, ó, nesse altar aqui. Depois ele levava, né, parte do sangue para onde? Borrifar. Dentro do véu aqui, dentro do véu onde tinha lugar, entre o lugar santo e o lugar santíssimo aqui, ó. Borrifar aqui nesse véu aqui, ó. Nesse véu que está aqui, marcado para os anjos. E onde ficava o tabernáculo do testemunho? O que é o testemunho? É os 10 mandamentos. E o que é o tabernáculo? É esse santuário aqui. O que é o tabernáculo? Significa tabernáculo, a presença visível de Deus. Eles ficavam no centro e as tribos ficavam ao redor. Então significa que quem tem que ser o centro da tua vida, quem é? Não é o pastor, não é tua esposa, não é teu marido, não é teu filho, é Deus.
Nós nos aproximando de Deus, todo mundo, quanto mais se aproxima de Deus, ó, nós estamos se aproximando de quê? Um do outro. Então, o que mantém teu casamento, o que mantém tua empresa, o teu trabalho, é se aproximar de quem? De Deus. Porque quanto mais se aproximar de Deus, mais você está o quê? Protegido. Então Deus cria um novo caminho através de um véu. E nós vamos ver que véu é esse. A Hebreus 10, de 19 a 23, fala assim. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Que é o santuário? Nós já vimos lá. É aquele templo ali, né? Mas o que é esse templo? É algo mais profundo ainda. Quem é esse templo aqui? Pelo sangue de Jesus nós entramos onde? No santuário. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. O que é o véu do santuário? Aqui, ó, esse véu aqui. É a carne de Jesus. Então a carne de Jesus o que? É o ser humano Jesus. Através do ser humano Jesus, Deus cria, né, uma nova raça humana. Jesus é o que? O segundo Adão. Por que havia necessidade de um segundo Adão? Né? Por que havia necessidade de um segundo Adão? Porque o primeiro Adão havia pecado. Como o primeiro Adão havia pecado, né, havia necessidade de um outro ser humano que tivesse uma natureza que não caísse, para Deus dar essa natureza para nós, para que a gente fosse o quê? Ter uma segunda chance de ser salvo. Isso está escrito aqui em Coríntios, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso mesmo. Coríntios 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ou seja, nós somos formados, somos alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus. Jesus é o segundo Adão. Então, esse véu, ou seja, a carne de Jesus, é a garantia, meus irmãos, que Deus nos dá, que nós teremos um dia uma nova natureza, que não pecará mais. Que nós teremos um dia na eternidade, né, com Jesus. Que nós teremos a lei em nossa mente. Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mesmo nós sendo pecadores. Se nós aceitarmos Jesus como Salvador, Ele nos garante o quê? Que um dia vai nos dar essa natureza que Jesus criou para nos salvar. Para garantir a nossa salvação. É por isso que diz, temos agora um grande sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? É aquele que liga a Deus à humanidade. Jesus ligou a comunidade como? Através da carne. Ele torna-se humano. Ligou a nós, a raça humana, a si mesmo, de uma maneira que nunca mais haverá separação. Amém? E por isso nós podemos o quê? Cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, ou seja, uma completa confiança, tendo os corações purificados da má consciência. Como é que nosso coração é purificado da má consciência? Confessando nossos pecados diariamente. A Bíblia diz em 1 João, né, 8, Jesus é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar e nos purificar. Então a nossa transformação, meu irmão, não acontece se você não confessar seus pecados, se você não reconhecer. Quando? Diariamente. Nós pecamos diariamente. Mas a cada dia que nós fazemos isso, Deus vai o quê? Nos transformando. E nós vamos o quê? Sendo transformados. Com o corpo lavado com água limpa. Como é que nós somos lavados com água limpa? Pelo batismo. E depois nós somos o quê? Renovados pelo lava-pés, né? E a Santa Ceia. Retenhamos então firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel o que prometeu. Deus é fiel mesmo, meus irmãos. Se nós não formos para o céu, o problema não foi de Deus, foi nosso. Nós rejeitamos o plano da redenção. Apocalipse 21, 3 e 4 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com o homem. O que é tabernáculo? É o santuário. E o que é o santuário? É aquele templo, né? Mas não é esse santuário que a Bíblia está falando aqui, não. Que santuário é esse? Jesus. Em que? Na forma humana. É preciso dizer: eis aqui o tabernáculo. Ou seja, eis aqui quem? Deus com os homens, pois com eles habitará.
Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será seu Deus. Entendeu? No original, tabernáculo, né? É o que? Tenda, habitação. Diz a Bíblia o que? Santuário é a mesma coisa. Quem é esse santuário? É Jesus ter se tornado humano. Ele já fez isso e garantiu que um dia vai morar conosco na forma humana. Nosso ser, o Deus eterno, vai fazer isso. E diz mais, quando ele aparecer, estará resolvido os problemas. É por isso que ele diz aqui, limpará os olhos de toda lágrima. Não vai ter mais lágrima. Não haverá mais o que? Morte. Louvado seja nosso Deus. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus é poderoso. Nosso Deus e Pai é todo poderoso. Louvado seja Ele. Se você tem alguma dúvida ainda que isso vai acontecer, deixe de ter essa dúvida. Porque Ele é todo poderoso para fazer isso. E diz aqui, Apocalipse 15, 4, 5, diz: quem te não temerá, ó Senhor? Quer temer é respeitar. Ter suprema consideração. E como a gente mostra que tem suprema consideração? Quando Deus fala uma coisa, a gente ouve, assimila e obedece. E não magnificará teu nome. Que magnificar aqui é dar glória. Colocar em exaltação o nome de Deus. Porque só tu és santo. Santo significa separado. Ou seja, Deus, meus irmãos, tem a forma de ser adorado. Não é como nós pensamos, nós queremos. E nossa natureza pecaminosa, a gente não quer adorar Deus da forma correta. Por isso que Deus deixou a Bíblia, para a gente saber como devemos adorar. E vai ter uma luta, todo dia vai ter uma luta, porque a gente vai querer desobedecer. Por isso diz, todas as nações virão, se prostrarão diante de ti. Um dia, meus irmãos, até aqueles que não aceitaram Jesus vão se prostrar diante dele. Porque os teus juízos são manifestos, porque todo mundo vai ter que reconhecer a divindade. Depois disso olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então a Bíblia nos mostra que lá no céu tem um templo e um tabernáculo de testemunho. O que é o testemunho? Relembrando. Ó, vamos voltar aqui. O que é o testemunho do tabernáculo? Era o que? Os mandamentos. A tábua dos 10 mandamentos. Ah, então aqui está dizendo que tem um tabernáculo do testemunho. Então o testemunho está onde? O testemunho está no céu. Que testemunho é esse aí? É os 10 mandamentos. E alguns dizem que Jesus aboliu, que foi revogado. Foi mesmo. A Bíblia não fala isso. Né? A Bíblia diz que está lá onde? No céu. E que Deus, meus irmãos, diz, vem mostrar o que a lei mostra para nós. A glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? A Bíblia diz... João 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que? É o santuário, é o tabernáculo, é o Shekinah, é o véu. Vimos a sua glória. Por quê? Porque a glória de quem? A glória do unigênito do Pai. Unigênito significa o quê? O único da espécie, porque não existe nenhum ser igual a Jesus. Porque ele é divino e é humano. E vem de onde? Do Pai, porque ele também é o Pai, cheio de graça e verdade. 1 João 4,9 diz, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. O que é amor para Deus? Amor para Deus, sabe o que? É ação. Amor para Deus significa o que? Ações. Que ações? Ações de acordo com o plano de Deus. Deus amou a nós de tal maneira, né? Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Ou seja, Deus pratica ação. Para que por ele vivamos. Então hoje tem a deturpação muito grande de que é amor, né? Acabou o amor, né, no casamento. Não. Amor é ação. Cada dia que você faz o bem à sua esposa, ou ela faz a você, por escolha, e você permanece com ela, e ela com você, você está o quê? Amando. Ah, mas tem dificuldade? Tem. Deus também tem dificuldade conosco? Tem. Mas significa que Deus deixou de nos amar? Não. Nós é que podemos deixar de amá-lo, porque nós não vamos, às vezes, praticar as ações de corresponder esse amor para com ele. Mas ele sempre nos ama. João 10, 27 a 30 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é ouvir a voz para Deus? O que é ouvir a voz? Qual é a consequência de ouvir a voz? Obedecer.
E diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, me obedecem. Eu conheço e elas me seguem, ó. Quando você segue, obedece a Jesus, lendo a palavra dele, Jesus conhece você. Eu dou-lhes a vida eterna. É para todo mundo? Não, para as ovelhas dele. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque Jesus nos registra o nome dele onde? No livro do céu, no livro da vida do Cordeiro. Meu Pai, que mas deu, ou seja, nós viemos através de quem? Do plano da redenção, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo traçaram para nos salvar. É maior que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aí Jesus disse o quê? Quem é o Pai? Olha Jesus respondendo aqui, se você tem dúvida. Eu e o Pai somos um. Eu já olhei no original, significa essa palavra um, sabe o quê? É um número um. Um ordinário. Um. Ou seja, não há separação. Quer dizer que não há separação. Existe o Pai? Existe. Existe o Filho? Existe. Existe o Espírito Santo? Existe. Mas é um só Deus. Só há um Deus. Concluindo, Colossenses diz assim: quem é Jesus? Jesus é a imagem do Deus invisível. Imagem lá, sabe o que significa? Caráter, núcleo, ou seja, substância no original. Substância de uma coisa. O que é a substância de uma coisa? É a própria coisa. A substância do Deus invisível. Jesus, é o que está dizendo lá. O primogênito de toda a criação. Significa que Jesus foi o primeiro criado? Não. O primogênito a gente já viu que é o quê? É o que tem primazia, de maior importância de toda a criação. Por quê? Porque aí a própria Bíblia explica. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então, se a palavra diz foram criadas todas as coisas, ele não pode criar a si próprio. Ele não foi criado. Ele criou. Nele foram criadas todas as coisas. Então, ele sempre foi Deus. Que aonde? Nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. A gente nem sabe o que significa isso aqui. Principado a gente sabe que é poder, e potestade também são poderes. Dominações também está relacionado com poderes. Tudo foi criado por ele, ó, tudo, o próprio universo, todas as coisas, visível, invisível, e para ele, ou seja, para atender à vontade e o propósito dele, nós somos criados. Ele é antes de todas as coisas. Aqui, meus irmãos, se você está lendo, já não há dúvida, meu irmão. Jesus não tem condição de ter sido criado, né? Como alguns pensam. Né? Ele é antes de todas as coisas. Ele está dizendo normalmente que ele é aquele que é o princípio, que é o fim. É aquele que é o que? O alfa e o ômega, o todo-poderoso. O que é, era, o que há de vir. É isso aqui que está dizendo. Antes de todas as coisas. Todas as coisas existem, subsistem, o que? Existem, são mantidas por eles. Tudo que existe no universo, que nós não sabemos, está sendo mantido por ele. Ele é a cabeça, o corpo da igreja, o princípio primogênito dentre os mortos. Significa que Jesus é o primeiro dentre os mortos? Não, mas é o principal, porque teve alguns que ressuscitaram antes de Jesus. Por exemplo, o próprio Moisés. É um exemplo. Para que em tudo tenha preeminência. Mas quem é o mais importante dentre os que morreram? Jesus. E é o princípio de tudo. Quem é? Jesus. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que plenitude aí? No original, pleroma, meus irmãos. Pleroma é tudo. Plenitude. É isso mesmo. Plenitude de quê? Da divindade. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que nós possamos cumprir o plano de Deus, para qual Deus te trouxe a existência. E sabe qual é o plano? É você conhecer Ele como o único Deus verdadeiro e a Deus o Pai que enviou. E isso você terá garantido a você a vida eterna. Que Deus te abençoe nesse teu caminhar com Deus. Já desejo a ti um bom fim de semana e um feliz sábado. E começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.